Olá pessoal, somos do canal Resenha com Ortega e vamos falar sobre 5 países mais pequenos do mundo. Onde se localizam no globo terrestre, a cultura de cada um, suas economias e locais turísticos e a possibilidade de você sair do Brasil para morar ou até se aposentar por lá. E no final temos um bônus de número 6, então fique até o final deste vídeo, comente, compartilhe e deixe seu comentário. Em primeiro, Andorra. Andorra é um pequeno país localizado no coração dos Pirineus, uma cordilheira que separa a França e a Espanha. Com uma área territorial de apenas 468 km², Andorra é um dos menores países da Europa e do mundo. Sua população é de cerca de 77 mil habitantes. Andorra é um destino popular para turistas que procuram atividades ao ar livre, como caminhadas, esqui e mountain bike. O país é conhecido por suas belas paisagens montanhosas, com picos nevados, vales verdes e riachos cristalinos. Além disso, Andorra tem um clima agradável, com verões amenos e invernos frios e nevados. A economia de Andorra é baseada principalmente no turismo e no comércio. O país é famoso por suas lojas duty-free, que atraem compradores de toda a Europa em busca de eletrônicos, perfumes, tabaco e outros produtos com preços mais baixos do que em seus países de origem. Andorra também tem um sistema tributário favorável para empresas e indivíduos, o que tem contribuído para o desenvolvimento de seu setor financeiro. Andorra é um estado parlamentarista com uma constituição que reconhece a igualdade de todos os cidadãos e o direito à liberdade de expressão e religião. O chefe de estado é o Bispo de Urgell, um cargo histórico que tem origens na Idade Média. A língua oficial de Andorra é o catalão, embora muitos moradores também falem espanhol e francês. Andorra é um país com uma rica cultura e tradições, incluindo sua própria língua. Como brasileiro, para visitar Andorra você precisa de um passaporte válido e, dependendo da duração da sua estadia, pode ser necessário obter um visto de turismo. Brasileiros não precisam de visto para estadias de até 90 dias em países do espaço Schengen, que inclui Andorra. Em segundo lugar da nossa lista vem San Marino. San Marino é um pequeno país localizado na Europa, completamente cercado pela Itália. É uma das nações mais antigas do mundo, tendo sido fundada em 301 d.C. de acordo com a lenda, por um pedreiro cristão chamado Marino, que fugiu de Roma para escapar da perseguição religiosa. San Marino é uma república parlamentarista e seu sistema político é baseado em uma constituição escrita em 1600. O poder executivo é exercido por 2 capitães regentes eleitos a cada 6 meses pelo Conselho Grande e Geral, enquanto o poder legislativo é exercido pelo Conselho Grande e Geral, que é composto por 60 membros eleitos a cada 5 anos. A economia de San Marino é baseada principalmente no turismo, na indústria manufatureira e nos serviços financeiros. O país é conhecido por suas belas paisagens, história rica e cultura única. É também um centro de comércio de selos e moedas, com uma indústria de numismática próspera. San Marino tem uma população de cerca de 34 mil pessoas e uma área de apenas 61 km², o que o torna um dos menores países do mundo. Sua capital é a cidade de San Marino, que é famosa por suas vistas panorâmicas e sua rica história medieval. O idioma oficial é o italiano, mas muitos habitantes também falam dialetos locais. Como cidadão brasileiro, para visitar San Marino como turista, você precisa de um passaporte válido e, dependendo da duração da sua estadia, um visto de turismo. O visto de turismo é geralmente concedido na chegada ao país, desde que você atenda a determinados requisitos, como possuir bilhete de volta e prova de meios financeiros suficientes para sua estadia.
Se você deseja morar em San Marino como aposentado, pode ser possível se você tiver uma fonte de renda estável e suficiente. Para obter uma permissão de residência, você precisará apresentar prova de renda, seguro de saúde e outros documentos. Você pode precisar de ajuda de um advogado ou agente de imigração para orientação específica sobre os requisitos de visto e permissão de residência. No entanto, é importante notar que San Marino é um país muito pequeno, com uma população de cerca de 34 mil habitantes, e que a obtenção de um visto de residência pode ser um processo difícil e competitivo. Além disso, San Marino não faz parte da União Europeia, o que pode limitar as oportunidades de trabalho para estrangeiros. Por esses motivos, é importante pesquisar bem e considerar as implicações antes de decidir morar em San Marino. Conheça agora o terceiro de nossa lista, Singapura. Singapura é um pequeno país insular localizado no Sudeste Asiático, constituído por uma única ilha principal e várias ilhas menores. Com uma população de cerca de 5,7 milhões de habitantes, é um dos países mais densamente povoados do mundo. A cidade-estado é um dos principais centros financeiros e comerciais da região Ásia-Pacífico. Singapura tem uma economia altamente desenvolvida, com um PIB per capita um dos mais altos do mundo. Seu desenvolvimento econômico tem sido baseado em indústrias como a eletrônica, petróleo refinado, produtos químicos, serviços financeiros e turismo. O país é conhecido por ser um hub de transporte, com um dos maiores portos do mundo e um aeroporto de renome internacional. O país também é conhecido por sua cultura multicultural, com uma mistura de influências chinesas, malaias, indianas e ocidentais. A língua oficial é o inglês, mas mandarim, malaio e tâmil também são amplamente falados. A culinária é diversificada e influenciada pelas diferentes culturas do país. Singapura é governada por um sistema político baseado no parlamentarismo, mas com algumas peculiaridades. O Partido de Ação Popular, PAP, tem dominado a política do país desde a sua independência, em 1965. O governo é conhecido por ser rigoroso em questões de segurança e disciplina, com leis rígidas em relação a drogas, vandalismo e outras formas de crime. O país é também conhecido por suas políticas governamentais inovadoras, como o sistema de saúde de cobertura universal, programas de habitação pública e investimentos em educação e tecnologia. Em suma, Singapura é um país diversificado, próspero e moderno, com uma cultura única e uma economia desenvolvida. Como brasileiro, para visitar Singapura você precisa de um passaporte válido e, dependendo da duração da sua estadia, pode ser necessário obter um visto de turismo. Brasileiros podem visitar Singapura por até 30 dias sem visto, mas se você planeja ficar por mais tempo, precisará obter um visto adequado antes de viajar para o país. Se você deseja morar em Singapura, precisará obter um visto de residência. Existem várias categorias de visto de residência disponíveis, incluindo para trabalho, estudo, investimento e familiares de residentes em Singapura. Para se qualificar para um visto de residência, você precisará atender a determinados requisitos, como ter uma oferta de emprego em Singapura ou ser um estudante matriculado em uma instituição de ensino em Singapura. Para se aposentar em Singapura, não há um visto de aposentadoria específico, mas você pode se qualificar para um visto de residência de longo prazo com base em sua idade, renda e saúde. Singapura tem um sistema de previdência social abrangente para seus cidadãos e residentes permanentes, mas se você planeja se aposentar em Singapura, precisará ter suas próprias economias ou uma renda estável suficiente para se sustentar lá. O quarto país de nossa lista é Mônaco. Mônaco é um pequeno país localizado na costa do Mar Mediterrâneo, cercado pela França.
É o segundo menor país independente do mundo, com uma área total de apenas 2,02 km². A capital do país é Monte Carlo, que é famosa por seu luxo e glamour. Mônaco é uma monarquia constitucional governada pelo príncipe Albert II. A língua oficial é o francês, mas o italiano e o inglês também são amplamente falados. Mônaco é um importante centro financeiro, com um dos mais altos PIB per capita do mundo. O país é famoso por seu cassino, o Cassino de Monte Carlo, e por seu grande prêmio de Fórmula 1, que é realizado nas ruas de Monte Carlo todos os anos. Além disso, Mônaco é conhecido por suas belas praias e paisagens montanhosas. O turismo é uma das principais fontes de renda do país, com muitos visitantes que vêm experimentar o estilo de vida luxuoso de Mônaco e visitar seus muitos pontos turísticos, como o Palácio do Príncipe de Mônaco, o Museu Oceanográfico e a Catedral de Mônaco. Mônaco é também um importante centro cultural, com muitos eventos e festivais realizados ao longo do ano, incluindo o Festival Internacional de Circo de Monte Carlo e o Mônaco Yacht Show. Como brasileiro, para visitar Mônaco você precisa de um passaporte válido e, dependendo da duração da sua estadia, pode ser necessário obter um visto de turismo. Brasileiros podem visitar Mônaco por até 90 dias sem visto, desde que tenham um passaporte válido e recursos financeiros suficientes para a estadia. Se você deseja morar em Mônaco, precisará obter um visto de residência. Existem várias categorias de visto de residência disponíveis, incluindo para trabalho, estudo, investimento e familiares de residentes em Mônaco. Para se qualificar para um visto de residência, você precisará atender a determinados requisitos, como ter uma oferta de emprego em Mônaco ou ter recursos financeiros suficientes para se sustentar no país sem a necessidade de trabalhar. Para se aposentar em Mônaco, não há um visto de aposentadoria específico, mas você pode se qualificar para um visto de residência de longo prazo com base em sua idade, renda e saúde. Mônaco é um dos países mais caros do mundo para se viver, portanto, se você planeja se aposentar em Mônaco, precisará ter suas próprias economias ou uma renda estável suficiente para se sustentar lá. E o último e pequeno país de nossa lista é Liechtenstein. Liechtenstein é um pequeno país situado entre a Suíça e a Áustria, com uma área total de cerca de 160 km² e uma população de pouco mais de 38 mil habitantes. É um principado e uma monarquia constitucional governada pelo príncipe de Liechtenstein. O país é conhecido por sua beleza natural, com as montanhas dos Alpes cobertas de neve que atraem esquiadores e caminhantes durante todo o ano. O idioma oficial é o alemão, embora o suíço-alemão também seja amplamente falado. A moeda oficial é o franco suíço. Liechtenstein tem uma economia altamente desenvolvida e é um dos países mais ricos do mundo em termos de PIB per capita. A indústria manufatureira é um importante setor da economia, com produtos como lentes óticas, componentes eletrônicos e produtos de metal. O país também é conhecido por seus serviços financeiros e bancários, com um setor bancário próspero e um ambiente de negócios favorável. O turismo é outra importante fonte de renda para Liechtenstein, com muitos visitantes que vêm experimentar a cultura e a natureza do país. Alguns dos pontos turísticos mais populares incluem o Castelo de Vaduz, a capital do país, e o Museu de Arte de Liechtenstein, que abriga uma coleção de arte moderna e contemporânea. A vida noturna de Liechtenstein também é animada, com muitos bares, pubs e restaurantes. Como brasileiro, para visitar Liechtenstein você precisa de um passaporte válido e, dependendo da duração da sua estadia, pode ser necessário obter um visto de turismo.
brasileiros podem visitar Liechtenstein por até 90 dias sem visto, desde que tenham um passaporte válido e recursos financeiros suficientes para a estadia. Se você deseja morar em Liechtenstein, precisará obter um visto de residência. Existem várias categorias de visto de residência disponíveis, incluindo para trabalho, estudo, investimento e familiares de residentes em Liechtenstein. Para se qualificar para um visto de residência, você precisará atender a determinados requisitos, como ter uma oferta de emprego em Liechtenstein ou ter recursos financeiros suficientes para se sustentar no país sem a necessidade de trabalhar. Para se aposentar em Liechtenstein, não há um visto de aposentadoria específico, mas você pode se qualificar para um visto de residência de longo prazo com base em sua idade, renda e saúde. Liechtenstein é um país pequeno e com alto custo de vida, portanto, se você planeja se aposentar em Liechtenstein, precisará ter suas próprias economias ou uma renda estável suficiente para se sustentar lá. Mas agora, como bônus, o número 6. Vamos comentar qual seria o menor país do mundo em território e habitantes? O menor país do mundo em termos de área é o Vaticano, um estado independente situado dentro da cidade de Roma, Itália. Com uma área de apenas 44 hectares, menos de meio quilômetro quadrado, o Vaticano é também um dos países menos populosos do mundo, com uma população de cerca de 800 pessoas. Como brasileiro, para visitar o Vaticano você precisa de um passaporte válido. O Vaticano é um país pequeno e independente, localizado dentro da cidade de Roma, na Itália. No entanto, ele possui sua própria fronteira e controle de imigração. Por isso, mesmo que você esteja visitando a Itália, precisará passar por um controle de imigração separado para visitar o Vaticano. Não é necessário um visto para visitar o Vaticano, desde que a sua estadia seja de até 90 dias. No entanto, é importante lembrar que o Vaticano é um estado religioso e que há restrições em relação ao comportamento e vestimenta dos visitantes em determinados locais, como a Basílica de São Pedro. O Vaticano não é um país em que é possível morar ou se aposentar facilmente. Como é um estado religioso, a maioria dos seus habitantes são religiosos ou funcionários do Estado do Vaticano. Para trabalhar ou morar no Vaticano, é necessário ser contratado pelo Estado do Vaticano ou pela Igreja Católica. No entanto, é extremamente raro que pessoas de fora sejam contratadas para trabalhar no Vaticano. Se você é um religioso ou possui alguma habilidade ou profissão que seja relevante para a Igreja Católica, pode ser possível obter uma posição no Vaticano. No entanto, o processo seletivo é rigoroso e a competição é alta. Recomendo que você entre em contato com a Embaixada do Vaticano em seu país para obter informações mais detalhadas sobre os requisitos de visto e imigração para visitar ou morar no Vaticano. A mesma dica vale para todos os países aqui apresentados.